Sejam todos bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Mais um ídolo, mais um cara marcado na história, mais um grande jogador se despede do Corinthians. Aquela foto icônica dos 11 perfilados para o jogo do Mundial, ela agora só faz e vai fazer para sempre parte da história do clube. Nenhum jogador mais que estava naquela foto atua como jogador hoje no Corinthians. E o último deles a sair foi o Paulinho. Hoje, nas redes sociais do Corinthians, em vários sites, já noticiavam que o Paulinho não continuaria, e aí veio a confirmação com um vídeo bonito, um vídeo emocionado do jogador, do atleta, confirmando que amanhã, contra um Racing do Uruguai, no jogo pela Sul-Americana, o Paulinho vai deixar o clube e não continuará como jogador do Corinthians. É aquilo, cara, é um misto de emoções. A gente sabe que pelo momento atual, por essa segunda passagem do Paulinho, faz bem pro Corinthians. E é bom ver o Corinthians entendendo que ídolos vão ser sempre ídolos. Mas em determinados momentos eles têm que ser tratados como jogadores. E o Corinthians sempre vai permanecer e sempre vai ser mais importante do que os atletas. Mas por outro lado, é mais um cara que é identificado com o clube, que é marcado na história, que tem um peso dentro do vestiário, um peso até de representatividade que deixa o Corinthians. De qualquer forma, eu acho que é o melhor para ambas as partes e tomara que as coisas andem para o Paulinho e andem para o Corinthians. Mas eu vou falar mais sobre isso, porque é um cara que é um ídolo para mim, marcou a minha adolescência, marcou a minha vida como corintiano e acho que marcou a vida de todos e foi importantíssimo nos títulos onde ele conquistou. Infelizmente, ou felizmente para alguns, o Paulinho, a partir de amanhã, não é mais jogador do Corinthians, mas vamos falar mais disso no restante do vídeo. Vídeo esse que vai ser a primeira parte para falar do Paulinho e a segunda parte para falar de assuntos mais chatos, assuntos mais complicados, então fica aí que o vídeo hoje tá super bacana. E peço para vocês, claro, sempre, se inscreverem no canal. Se você não é inscrito ainda, a gente está tentando bater a marca dos 300 inscritos e para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então se você é corintiano, se você não é corintiano, mas quer ouvir falar sobre o maior time do Brasil e do mundo, se inscreve no canal. E claro, deixa o like, compartilhe com seus amigos o canal do Torcedor Corintiano. Para a gente começar a falar de Paulinho, a gente tem que falar lá do início dele. O Paulinho chega em 2010 para o Corinthians meio que sem expectativa nenhuma. Ele tinha feito uma excelente temporada pelo Bragantino e chega para o Corinthians naquela leva de jogadores que o Corinthians fez muito bem, que era buscar jogadores em times aqui do estado de São Paulo, de outros estados, mas jogadores sem tanta mídia, jogadores em que o Corinthians apostava e alguns não traziam retorno, mas outros traziam. Foi o Paulinho, foi o Ralf, a gente teve o Felipe, o zagueiro e o goleiro que vieram do Bragantino e jogaram muito bem enquanto jogaram, entre outros vários atletas que vieram de Bragantino, Barueri, equipes do interior de São Paulo, equipes do restante do Brasil, de locais menores. O Bragantino naquela época não era o Red Bull que é hoje, não tinha todo esse poderio financeiro. Mas o Paulinho ele chega sem tanta mídia, mas num curto período de tempo ele já começa a demonstrar que seria um jogador de suma importância. O Paulinho ele era aquele segundo volante que pisava na área como poucos caras eu vi no futebol brasileiro. Poucos caras. O Paulinho ele tinha essa capacidade de ir e voltar, o tal do box to box que agora ficou tão famoso, que é difícil você falar um cara que fez isso melhor aqui no Brasil, de verdade, cara. O Paulinho chegava até a área como um elemento surpresa, finalizava muito bem. O Paulinho tinha um posicionamento dentro da área que é difícil você ver um volante com essas características. Fora que era um exímio cabeceador, um finalizador fenomenal, não só no Corinthians, mas em determinados momentos da carreira do Paulinho, ele chegou a jogar como um centroavante. O Paulinho foi um cara que, na grande maioria dos clubes, foi muito bem. Na grande maioria, e no Corinthians não foi diferente. O Paulinho ganha o Brasileiro de 11, a Libertadores de 12, o Mundial de 12, e ainda ganha o Paulista de 13 para depois seguir a vida dele na Europa. E você pode pensar e falar, pô, o cara ganhou 4 títulos
Isso já coloca ele como um ídolo, como um dos maiores da história do Corinthians? Sim, coloca. O Paulinho, pra mim, fez uma das duas principais duplas de volante que o Corinthians já teve, que foi Paulinho e Ralf. Os dois se completavam dentro de campo. O poderio defensivo do Ralf fazia com que o Paulinho tivesse uma possibilidade de fazer saída e volta com maior facilidade, com maior qualidade. Muito do que o Paulinho ele tem que reconhecer que o Ralf o ajudou muito dentro do Corinthians. E o Ralf tinha uma meio que proteção na questão de saída de jogo, porque o Paulinho fazia muito essa função de às vezes ser o cara que buscava a bola e levava ela até os meias, até os atacantes. Foi uma união, uma conexão que funcionou muito, tanto no título brasileiro quanto na Libertadores. Paulinho e Ralf eram uma dupla de volante muitas das vezes intransponíveis. E o Paulinho ainda tinha esse plus de chegar na área e resolver. Pra vocês terem uma ideia, eu separei 2 lances do Paulinho que pra mim marcaram e marcam a história dele pra sempre no Corinthians. Um, é óbvio, é claro, é o gol contra o Vasco da Gama. O Paulinho sobe de cabeça no meio de vários zagueiros, cabeceia pro chão, a bola quica, vai no fundo da rede. É um gol marcado na história. E aí a comemoração do Paulinho, ela ainda fala mais sobre o que é ser Corinthians. Porque quando você faz um gol daquele, num Pacaembu lotado, num jogo dificílimo, a reação mais natural que você poderia ter foi a reação que o Paulinho teve. Que é sair correndo, extravasando, querendo tirar a camisa, querendo rasgar a camisa, pulando no alambrado, abraçando um torcedor. O Paulinho representava o corintiano naquele momento. E o segundo lance do Paulinho não tem como não citar, que esse pra mim é outro, que não é o gol dele, não é a assistência dele, mas ele é peça fundamental na jogada do gol contra o Chelsea. É o Paulinho que vem rabiscando a defesa toda, que toca pro Danilo, né, que é uma bola que dá uma alongada, mas serve como uma pré-assistência, e aí o Danilo faz a jogada e a bola sobra pro Guerreiro. Entendem como o Paulinho... Esses 2 lances mostram as principais valências do Paulinho, que era a bola aérea, a presença de área e essa chegada em progressão, em velocidade. O Paulinho foi um baita jogador. O Paulinho participou de 2 Copas do Mundo. O Paulinho chegou a jogar no Barcelona. O Paulinho é ídolo. Eu sei que na segunda passagem, infelizmente, ele deixou muito a desejar. Nem tudo são glórias. Conviveu com muitas lesões, jogou muito pouco. Quando jogou, nitidamente, estava num ritmo abaixo. Mas o Paulinho, para mim, é um daqueles atletas que, pela segunda passagem, não apagou tudo aquilo que ele fez na primeira. Não apagou. O Paulinho, para mim, não apagou. Já era para ele ter saído? Muito provavelmente no final do ano ele iria sair. Mas devido a lesões, o contrato teve que ser renovado. Enfim, paciência. Teve esses 6 meses do Paulinho ficar mais. Uns gostaram, outros não, mas agora faz parte da história. O Paulinho renova porque se lesiona. O Paulinho aceita reduzir o salário e talvez esse fator de ter reduzido o salário lá atrás impossibilitou a renovação agora. Porque ambas as partes, tanto o Corinthians quanto o Paulinho, queriam renovar por mais um período. O Corinthians com um período de tempo menor, o Paulinho queria mais tempo, e o Corinthians querendo ainda reduzir mais o salário do Paulinho, e o Paulinho já dizendo que, como eu aceitei reduzir o salário para renovar esses 6 meses, eu não aceitaria de novo. E na minha visão, ambas as partes estão dentro do seu direito. Eu concordo com o Corinthians em querer reduzir os tempos de contrato e o salário do Paulinho, e o Paulinho tem que buscar aquilo que é melhor para ele. Se não for no Corinthians, paciência, vida que segue. O que eu espero amanhã na Neoquímica Arena é uma despedida à altura de um cara que marcou a história do Corinthians. Se tudo der certo com vitória, com classificação, e se for aquele 1-0 que o corintiano ama com um gol do Paulinho, aí pra mim é fechar com chave de ouro. É pra encerrar uma passagem pelo um clube assim, de maneira muito, muito bonita. E pra finalizar o que eu vim falar do Paulinho, a entrevista que ele deu foi uma entrevista que pelo menos me marcou agora. Entrevista que eu vi no canal do Corinthians. Ele falando que o Corinthians foi o clube que deu tudo pra ele no futebol, que alavancou a carreira dele. E aí uns podem achar que é minha ingenuidade, outros podem achar que você acredita em cada coisa, mas quando ele fala que
é o clube que ele ama, é o clube que a família dele ama. Mexe com o torcedor mais carente que possa ser hoje, o corintiano, que é ver dentro de campo aquilo que ele queria estar fazendo. O sonho de todo cara é ser atleta e representar o seu time. E você vê um cara dentro de campo falando o que o Paulinho falou na entrevista aí, mostrando dentro de campo, dá muita alegria, dá muita felicidade. Como eu já disse, pro bem do Corinthians, a saída do Paulinho não é ruim. Mas talvez para um vestiário, para uma presença, ele deixa uma falta gigante. Novos líderes terão que surgir, novas pessoas terão que aparecer. Vamos torcer para que esses Ranieri, Carlos Miguel, esses jogadores de idade intermediária assumam essa bronca para conseguir serem os líderes do vestiário agora. Líderes na forma positiva. É o que eu espero, é o que eu torço. De qualquer forma, da mesma maneira que eu fiz pro Cássio, Paulinho, se esse vídeo chegar até você, eu agradeço muito tudo que você fez pelo Corinthians, eu agradeço muito os anos de glória que você teve, os mais de 200 jogos, os vários gols que você fez, os títulos que você trouxe pro Corinthians. Meu muito obrigado e que você tenha uma continuação de carreira muito boa onde for. E a segunda parte do vídeo é algo mais para comentar, é os bastidores do Corinthians hoje. Como eu já falei num vídeo, acho que há 2 vídeos atrás, a administração do Augusto Melo, infelizmente, ela vive no olho do furacão dia após dia, cara. Da mesma forma que eu disse, as notícias vazam muito, as informações surgem muito, tudo acontece, é uma bomba a cada dia, ou de 2 em 2, de 3 em 3, enfim, sempre tá tendo informação. É diretor que sai, a gente já perdeu diretor de futebol, diretor jurídico, diretor de marketing, superintendente de marketing, superintendente de telecomunicações, superintendente da base. O núcleo que o Augusto Melo trouxe com ele, aos poucos, está se desfazendo. E aí a gente tem que levantar alguns questionamentos e algumas dúvidas surgem no torcedor. Primeira, esses caras estão saindo porque realmente está surgindo informações, eles estão vendo que as coisas não estão andando certo? Pode ser. Esses caras estão saindo porque eles têm dúvidas se alguma coisa está dando errado, se alguma coisa não está sendo correta lá dentro, e eles não querem vincular o nome deles, sujar o nome deles, da empresa, com o Corinthians? Também pode ser. Ou talvez seja só uma questão de desgaste, não quero trabalhar nessa pressão que é o Corinthians, essa mídia que é o Corinthians dificulta. Todas essas dúvidas, todas essas questões, elas podem existir, podem ser um fato. O principal é, o Augusto vem dando explicações, vem falando, mas questões vêm sendo levantadas. A última delas agora é em relação ainda a questão VideBet. O contrato com a VideBet, mesmo o Augusto explicando, mesmo o Augusto falando, mesmo o Augusto indo em podcast e explicando, ela ainda não está resolvida. Se vocês acham que está resolvida, ela ainda não está. E entendam, eu sei que as mídias têm noticiado o Corinthians, coisas problemáticas no Corinthians em grande escala. Eu vejo as redes sociais de algumas páginas que seguem o Corinthians e o torcedor tá maluco. Quando era a era do Duílio, quando era a renovação e transparência, vocês não noticiaram tanto. Você, mídia anti-Corinthians. Eu entendo que as notícias têm saído muito, mas o repórter, o jornalista, ele tá lá para noticiar. Ele tá lá para falar. Muitas das vezes vão ser mentiras, mas isso é um ônus do cargo que o Augusto Melo tem. Eu também não gosto de estar ouvindo falar sempre do Corinthians, mas o que eu espero é que a verdade seja dita. E nessa questão da VideBet, eu não fiquei ainda completamente conformado e aceitei as explicações do Augusto. É muito estranho que um diretor de outra área faça a função de um outro diretor. E não é que aquele diretor de X área não estava. A questão que envolve o tal do Marcelinho, que é o Marcelo Mariano, que é diretor administrativo, que é o braço direito do Augusto Melo. A questão que envolve ele autorizar ou ele assinar um contrato, uma questão de repasse para uma comissão, para uma empresa, algo que talvez não seja da alçada dele, sem consultar um diretor financeiro, que é o Rosalá,
ela tem problema. Se vocês não entendem isso, se você acha que isso, não, mas é tudo trabalha junto. Não, isso não pode acontecer. Numa empresa séria, numa empresa bem dividida, numa empresa com hierarquia, o cara do marketing, ele não toma a decisão do financeiro. O cara do financeiro não fala o que o marketing tem que fazer. Eles se conversam, eles se ligam, porque um depende do outro. Mas eu não posso virar pro marketing e falar assim, ó, a próxima campanha ela vai ser desse jeito. Eu não posso chegar no diretor de futebol e falar assim, ó, esse cara que você contratou é ruim. Eu posso chegar nesse cara e falar, ó, esse cara que você tá trazendo, ele não se encaixa nos nossos moldes financeiros. Isso vai gerar um rombo gigantesco aqui no clube. Agora eu não posso chegar nele e falar, ó, não traz, um exemplo, não traz o Messi porque o Messi é ruim. Os setores eles têm que se comunicarem, mas eles não podem tomar a frente do outro. As informações que tem agora é que o último que saiu, que é o diretor jurídico do Corinthians, ele fez cobranças ao Augusto Melo, algumas o Augusto Melo cumpriu, outras, como por exemplo, afastar o Marcelo Mariano, que é o braço direito do Augusto hoje, ele não fez. O superintendente de marketing, que é o Sérgio Moura, que tem vínculo com o cara da empresa que ganhou a comissão, pediu afastamento. A gente já não tem mais o Rubão. E tudo isso, gente, entendam. Eu não tô falando que todos esses caras são bons, ou todos esses caras eu tô lamentando a saída. A minha dúvida e a minha questão é, o que está acontecendo para todos esses caras estarem saindo? As explicações estão sendo dadas, mas muitas delas não estão, pelo menos a mim, fazendo sentido. Alguma coisa tem que mudar. O Rosalá, agora que é o diretor financeiro, falou na semana passada que vai continuar pro Augusto Melo, mas já tem informações dele que se as coisas não mudarem, que se as coisas não se corrigirem, ele vai também sair. A minha visão de tudo isso, eu espero urgentemente que a Ernest Young, que eu já falei no vídeo anterior, dê a letra, vamos falar assim, do tudo que está acontecendo do Corinthians e dê caminhos pro Augusto Melo seguir. O Corinthians hoje ele precisa de um cara para liderar o setor administrativo do Corinthians. Um cara que coloque as pessoas certas nos lugares certos. E eu não ligo se o cara não torcer pro Corinthians, isso é o que eu menos importo. Que tratem o Corinthians como uma empresa. Que olhem pro Corinthians e falem, eu quero que esse clube ande como uma empresa. E contrate um diretor jurídico que queira trabalhar, que queira fazer a parte correta, um superintendente de futebol, enfim, pessoas capacitadas pro Corinthians. É o que eu espero, é o que eu desejo que aconteça. Porque o que está acontecendo no Corinthians é, no mínimo, muito estranho. Essa debandada de algumas pessoas do setor administrativo, ela gera alguns debates, ela gera algumas dúvidas no torcedor. E hoje, na segunda-feira à noite, vai ter reunião do Conselho Deliberativo para conversar diversos assuntos. Amanhã, com certeza, já vai estar saindo, pipocando notícias do que aconteceu lá dentro. Tenho certeza disso. E aí, dependendo do que surgir, a gente vem aqui trazer informações. Eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês que acompanharam o vídeo. Meu muito obrigado. Não se esqueçam, claro, de se inscrever no canal, deixar o like, deixa o seu comentário para a saída do Paulinho, para essa situação administrativa do Corinthians. O meu forte abraço a todos vocês. Até amanhã com o jogo Corinthians e Racing. Vamos com tudo para cima dos caras, buscar essa vitória. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!